O medo não é um inimigo, é um mensageiro. Pense naquilo que ele pode estar querendo trazer para você como informação. Você já sentiu um medo tão intenso que o seu corpo reagiu? Simplesmente paralisou. Você não teve uma prontidão de resposta em relação àquilo que estava te incomodando. Peso nas pernas, frio na barriga, pernas trêmulas ou simplesmente um estado de catatonia. Não consigo me movimentar, não consigo fazer nada. Fico totalmente paralisado. Essa é a força de um medo excessivo. Ela simplesmente paralisa as suas energias. Nesse momento, conseguimos perceber claramente o quanto as coisas estão conectadas e ficam desconectadas porque estão conectadas. Corpo, emoção, pensamento e energia. E para alguns, ainda, aspectos da espiritualidade se cruzam nesse momento de paralisia, quando forças além do nosso ambiente, além da nossa percepção, estão presentes em nossas ações e em nossos movimentos, em nossa vida. O medo tem essa força toda porque ele não age sozinho. O medo, dentro da medicina tradicional oriental, diz respeito a uma emoção que tem a ver com um dos 5 elementos desse tipo de formação. O medo é o elemento água. A água é 70% do nosso corpo. A água tem esse poder de apagar esse fogo, como também se perpetuar como uma água estagnada, paralisando-se em nosso corpo, gerando um peso no nosso momento do dia a dia. O medo é um sentimento que nós precisamos aprender com ele para ter maior clareza em nossos pensamentos. Porque o medo tem uma relação direta com o coração e com o nosso sentimento mais profundo. É aquela alegria, aquela força que é luminosa, que está sempre presente em nossa vida e sempre necessária para a nossa motivação, para a nossa vibração estar muito assim, integrada com tudo que nós queremos fazer. O medo, simplesmente, ele tem um poder sobre a alegria no sentido de evitar que essa alegria se transforme numa euforia. O medo positivo, ele controla esse estado de euforia, esse estado de excesso. Só que o medo em excesso também, ele torna-se um excesso propriamente dito, excesso de água parada. Então, o medo, como uma água saudável, ela tem que circular. Ela tem que interagir com o elemento madeira, com o elemento fogo, com o elemento terra e com o elemento metal. São 5 elementos. O medo é do elemento água. Tem como funções energéticas os órgãos chamados Zangifu, né, rim e bexiga. O rim traz a essência da vida. Essa essência é doada pelos nossos pais e nossos ancestrais. Muito medo que nós sentimos também são heranças de pai, herança de mãe e herança de ancestral. Tudo isso junto. Por isso que num certo momento na vida é muito bom fazer uma purificação da nossa energia essencial para que essa energia tenha mais liberdade de funcionamento em relação aos nossos propósitos. E o medo ainda se mistura com os outros medos. Ele tem essa capacidade, né, de interagir com esse ambiente coletivo do medo. Olha só, uma dependência energética ancestral, uma dependência energética de meio coletivo. E como é que se sobrevive a isso? Tendo práticas regulares em relação à sua energia pessoal para fazer o medo circular. Não só o medo, como qualquer outra emoção que possa também estagnar e gerar um outro tipo de sintoma. Mas saiba que os sintomas, eles se cruzam, eles se fortalecem. Às vezes, para identificar o medo genuíno, você tem que identificar também os seus traços de irritabilidade, seus traços de tristeza, seus traços de euforia, que acabam interagindo com o medo, fortalecendo mais o medo. Portanto, o que fazer quando o medo circula pelo corpo? O que é o medo circular pelo corpo? Onde o medo se aloja no corpo. Vou falar para vocês agora como é que é a expressão somática do medo, uma expressão energética que afeta o seu corpo. Sintomas energéticos que podem estar associados ao medo. Como o órgão energético relativo ao medo, né, está ligado à função de transporte da via das águas. Nós temos 3 órgãos energéticos que fazem essa função no corpo bioenergético. A função do elemento rim e bexiga, baço pâncreas e estômago, e o pulmão e intestino grosso, tá? Só para contextualizar. Então, basicamente, você tem 3 elementos e tem 3 órgãos energéticos principais, que é rim, baço pâncreas e pulmão. Esses 3 órgãos, eles fazem um movimento
da água no corpo. Muita água, então essa água tem que estar sempre ativa e saudável e vibrante. O que acontece quando um desses órgãos entram em deficiência? No caso específico, estamos falando do rim em relação ao medo. O medo paralisa um pouco as funções do rim. Então, o rim perde essa função de fazer as águas circulares. Então, é muito comum os edemas de pernas, porque o meridiano do rim inicia nos pés e termina no peito. Então, o que acontece? Você tem uma dificuldade dessa circulação, de retenção de energia entre o céu e a terra e entre a sua fisiologia energética, que nós temos um mapa energético para a energia circular, e a energia fica paralisada. Como essa energia chega no peito, e o peito é chamado mar do yin, é o grande mar, onde tem a maior quantidade de água energética do corpo. Então causa essa sensação de cansaço, de peso também, bloqueando também as funções cardiorrespiratórias. Como o medo pode causar esses tipos de sintomas, vai causar disfunções energéticas específicas do rim e vai causar funções energéticas disfuncionais, por exemplo, da função cardiorrespiratória, que é a função de distribuir o Qi, distribuir a energia pelo corpo. Então, outras formas de energia também vão começar a parar. O próprio sangue, o próprio Qi, o próprio Jin-Yi, né? O Jin-Yi é uma representação da água no corpo. É só para vocês terem uma ideia que um simples medo associado a outros medos ou associado a medos originais que causam bloqueios pode causar um estrago muito grande. Vocês não precisam, nesse momento, ficar atentos a se preocupar com termos genéricos da teoria. É só para contextualizar que o medo pode causar uma paralisia nas suas pernas e você fica impossibilitado de caminhar, gerando um peso específico. O medo pode causar um relaxamento do esfíncter e você fazer xixi espontaneamente. A água simplesmente sai. Que vergonha, né? Depois de velho, estou fazendo xixi nas calças. Mas o medo faz isso. E o medo, ele causa zumbido nos ouvidos. Inibe a sua capacidade de ouvir. Inibe o seu foco. O que fazer para melhorar? Lembrando ainda que a função do rim está numa função também de excreção. A gente perde essa capacidade de excreção. Em relação à energia, eu posso falar de excreção energética. O que seria uma excreção energética ligada ao medo? A dificuldade de liberar o excesso de medo que você tem no seu campo energético, causando bloqueio. Quando a função energética, quando as funções energéticas dos órgãos estão plenas e saudáveis, como a do rim, por exemplo, ele vai manter o medo numa margem segura, controlada, e você vai ter uma atitude de prontidão para lidar com tudo que se refere a isso. Se tiver em excesso, você perde essa prontidão e perde outras coisas associadas. Eu vou te passar agora um exercício simples para você poder regular isso automaticamente. Vamos fazer um exercício simples. Primeiro com a respiração, mostrando como você pode fazer a eliminação desse medo. Depois, vamos fazer um exercício de visualização, simulando a trajetória da energia do rim, seguindo pelo corpo, se associando aos outros canais de energia yin, fazendo a energia circular entre a terra e o céu. Nesse momento, você está dando um sentido, uma direção à via das águas do seu corpo. Assim o medo não para. Faça isso com frequência que você vai mostrar à sua mente a como manter o seu medo equilibrado. Sente-se tranquilamente, pés apoiados no chão, sente a terra. Pode fazer uma pequena ventosa, relaxa. Coloca as mãos agora sobre o abdômen. Feche os olhos e apenas respire tranquilamente. Quando você inspirar, você distende ligeiramente o abdômen. Quando você expirar, você contrai ligeiramente. Faça isso pelo menos por 12 vezes. Esse mecanismo já foi usado para várias coisas. E esse mecanismo deve ser usado para muitas coisas. Uma delas é para essa excreção emocional. Porque nós temos a capacidade fisiológica de excretar o alimento.
E nós temos a capacidade energética de excretar as emoções e os pensamentos. E quando você simplesmente expirar, a cada expiração, cada momento que você soltar o ar e comprimir o abdômen, é como se você estivesse apertando um balão e esvaziando completamente essa energia do balão, chamada medo. Puxa o ar, traz uma energia nova. Solta o ar, aperta o balão. Então esse processo de inspiração e expiração, encher o balão, apertar o balão, você vai, em cada movimento, liberando todo o resíduo. Não só de uma vez, aos poucos. Na medida que a sua respiração vai dando conta desse processo, ela vai aprendendo com mais prontidão e mais sabedoria. Agora você olha entre os olhos, você vai visualizar o trajeto do canal do rim, da base dos pés até o peito. É bilateral, lado direito e lado esquerdo. Nesse ponto, inicia-se, no peito, inicia-se o canal de energia do coração, ligando ao canal do rim. O coração tem essa capacidade de pegar essa energia do rim e levar ao céu, conectando o rim da terra ao céu. Assim, essa energia que vai de rim para coração e se estende ao céu, tem esse fluxo de rio livre. Você pode fazer esse movimento. Eu já estou completamente arrepiado. Quando você sentir um arrepio, sentir uma leveza, é que as águas do seu corpo estão fluindo plenamente entre o céu e a terra. Nesse momento, você pode estender plenamente os seus braços e entregar essa energia da terra ao céu, como se você estivesse entregando os seus medos. Não há vergonha em entregar os seus medos na mão de algo mais sábio que pode te ajudar. Nós temos uma parte sábia que está conectada a nós dia e noite. Você pode simplesmente dizer: entrego a minha parte sábia os meus medos, para que renove essa energia com um propósito saudável e feliz para a minha vida. Com o tempo você vai sentir esse fluir, um peito mais suave, uma energia mais leve, um coração mais tranquilo e uma mente com uma capacidade maior para elaborar as questões do medo. Aquela paralisia de não saber lidar com as coisas, aos poucos você vai retomando essa autoridade. Porque o coração, quando pega essa energia, ele não só entrega ao céu. O coração tem uma ligação direta com o cérebro, no sentido de nutrir a nossa mente com um alimento saudável e puro, para que a nossa mente tenha uma capacidade interpretativa forte o suficiente para lidar com todas as questões. E vai te mostrar o caminho, a direção e a força para lidar com o medo, qualquer que seja o medo. O problema não é ter medo, o problema é não saber lidar com o medo, o problema é ser vítima do medo, o problema é ser escravo do medo. Liberte-se desse sentimento se ele te paralisa. Liberte-se desse sentimento se ele causa uma insegurança para você realizar o seu propósito. Você tem os recursos em seu corpo, em sua energia, para melhorar tudo que você precisa na sua vida. Esses simples exercícios são fortes o suficiente para você abrir os seus olhos e ter a consciência de como você deve realizar o propósito de sua vida, com saúde e prosperidade. Que assim seja. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, comenta, compartilhe e assine o nosso canal. Se você quer aprofundar essas questões, o treinamento Yin Yang é um método seguro, prático e eficiente que pode te ajudar nesse processo. Gratidão pela sua participação.